Você nem imagina o que as abelhas fazem enquanto você vive sua vida normalmente. Elas realizam coisas tão complexas e surpreendentes que parecem impossíveis para um bichinho tão pequeno. E o pior, se elas sumissem hoje, a sua vida mudaria drasticamente. Os próximos minutos vão fazer você olhar para uma simples abelha com muito mais respeito e talvez até com um leve medo. Fato número 1. As abelhas veem o mundo como se fosse uma festa neon natural. Elas enxergam padrões ultravioleta que são totalmente invisíveis para nós. Muitas flores têm o que os cientistas chamam de guias de néctar, em UV, que são basicamente setas luminosas, apontando exatamente onde está o alimento. Para nós, uma pétala parece totalmente lisa, mas para elas é um mapa brilhante. E tem mais. Elas conseguem distinguir esses padrões em milissegundos, muito mais rápido que qualquer ser humano. Imagine um jardim inteiro piscando e brilhando, criado só para facilitar o trabalho delas. É assim que elas veem o seu quintal. Fato número 2. Elas têm um GPS biológico com uma precisão absurda. A gente sabe que elas usam o sol como referência. Mas, e num dia nublado? Sem problemas. Elas conseguem medir a posição do Sol mesmo quando ele está encoberto, graças à luz polarizada. Elas combinam isso com uma memória espacial de marcos naturais, como árvores e rochas, criando verdadeiros mapas mentais. Algumas espécies conseguem voltar para a colmeia depois de viajar mais de 10 quilômetros. Isso é uma distância gigantesca para um inseto que pesa quase nada. É como se você encontrasse o caminho de volta para casa, a pé, de outra cidade, sem usar o celular. Fato número 3. A famosa dança do abanar é um código muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só uma dancinha fofa. Ela não só indica a direção e a distância da comida, mas também transmite a velocidade do vento no percurso, a dificuldade do caminho e até se a fonte de néctar está sendo disputada por outros insetos. A vibração do corpo da abelha funciona como uma espécie de frequência de rádio interna, que passa informações super precisas para as outras abelhas na escuridão da colmeia. É uma linguagem de programação corporal. Fato número 4. Cada abelha já nasce com um plano de carreira, que muda ao longo da vida. Elas não têm um único papel fixo. As abelhas mais jovens começam como faxineiras da colmeia. Depois, viram babás cuidando das larvas. Em seguida, são promovidas a construtoras de favos, depois processadoras de néctar, depois viram guardas na porta da colmeia e, finalmente, no auge da carreira, se tornam exploradoras, as que saem para coletar alimento. Essa divisão é tão precisa que as próprias abelhas sentem quimicamente quando falta algum tipo de profissional na colmeia e simplesmente mudam de função automaticamente para suprir a necessidade. Fato número 5. A rainha é muito menos mandona do que o nome sugere. Ela não fica dando ordens o dia todo. Na verdade, ela é basicamente uma máquina de botar ovos, chegando a botar mais de 2.000 por dia. Mas a sua simples presença libera feromônios, substâncias químicas que mantêm a colmeia inteira organizada e funcionando em harmonia. Quando esses feromônios diminuem, as operárias percebem que a rainha está envelhecendo e começam a criar substitutas. Uma colmeia pode produzir várias princesas ao mesmo tempo. E o que acontece depois? Elas lutam até a morte, e a vencedora se torna a nova rainha. É tipo um Game of Thrones em miniatura. Fato número 6. Elas sustentam silenciosamente boa parte dos alimentos que você come. Cerca de 70% de tudo o que a gente come depende de polinização, e as abelhas são responsáveis pela maior parte desse trabalho pesado. Cultivos como amêndoas, por exemplo, dependem quase 100% delas. Para você ter uma ideia da importância, em algumas regiões da China, onde as abelhas desapareceram por causa da poluição, os humanos precisam ir manualmente de flor em flor, com pincéis, para fazer a polinização. É um trabalho exaustivo e, mesmo assim,
o resultado é muito, mas muito inferior ao trabalho natural e eficiente de uma colmeia. Fato número 7. A colmeia funciona como uma máquina de ar-condicionado viva. Para manter a temperatura interna ideal, que é por volta de 35 graus Celsius, elas fazem algo incrível. Quando está muito quente, algumas abelhas coletam gotinhas de água e as espalham dentro da colmeia. Ao mesmo tempo, outras abelhas se posicionam na entrada e batem as asas rapidamente, criando um sistema de ventilação que faz a água evaporar e resfriar o ambiente. E quando está frio, elas se juntam em um grande aglomerado e começam a vibrar os músculos do voo sem bater as asas. Essa vibração coletiva gera calor e aquece a colmeia inteira. Fato número 8. O mel é praticamente imortal. Isso não é exagero. Mel, com milhares de anos, foi encontrado em tumbas egípcias e ainda estava perfeitamente comestível. Como isso é possível? As abelhas são químicas geniais. Elas reduzem a umidade do néctar até que fique abaixo de 18%. Adicionam enzimas especiais, como a glicose oxidase, que se transforma em peróxido de hidrogênio, um antisséptico natural, e depois selam o favo com cera. O resultado é um alimento tão estável, com tanta acidez e tão pouca água, que bactérias, fungos e outros micro-organismos simplesmente não conseguem sobreviver ali dentro. Fato número 9. As abelhas têm reações emocionais primitivas. Estudos recentes mostram que elas podem demonstrar algo parecido com frustração quando uma recompensa que elas esperavam não aparece. Elas também podem apresentar sintomas parecidos com ansiedade depois de passarem por experiências estressantes, como o ataque de um predador. Elas aprendem, lembram de experiências passadas e adaptam seus comportamentos com base nisso. E o mais chocante, algumas pesquisas indicam que abelhas podem ser treinadas para reconhecer rostos humanos simples, algo que antes se achava impossível para insetos. E o fato número 10, que vai te fazer pensar 2 vezes antes de usar aquela colher de mel. Uma abelha produz apenas meia colher de chá de mel durante toda a sua vida. Uma única operária visita até 5.000 flores por dia, trabalhando sem parar. E mesmo assim, o resultado de todo esse esforço é uma quantidade minúscula de mel. Um simples pote de 500 gramas que você compra no mercado reúne o trabalho de uma vida inteira de milhares e milhares de abelhas. Para encher apenas uma colher de sopa, são necessárias entre 60 e 90 abelhas trabalhando sem parar. Então, da dança maluca, que é um código secreto, passando pelo GPS solar, pelo mel eterno e pelo trabalho insano, as abelhas são basicamente pequenas super-heroínas voadoras. A gente só esquece disso porque elas são pequenas demais. Mas agora que você sabe de tudo isso, talvez você olhe para a próxima abelha que passar voando com um pouco mais de carinho e, quem sabe, até agradeça silenciosamente por todo o trabalho que ela faz. Se você curtiu descobrir esses segredos incríveis sobre o mundo natural, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Valeu e até a próxima!